Na aula de hoje, vamos definir ou procurar expor algumas definições, algumas concepções do conceito de matéria. Essa aula é importante, uma vez que a gente quer tratar quer tratar do materialismo, né? Então, é interessante a gente começar pelo conceito de matéria, expondo aqui algumas concepções, algumas características desse conceito. Em geral, né, a matéria pode ser entendida como algo que respeita as leis físicas, as leis da física, do mundo físico, respeita a organização, a dinâmica do mundo físico. Portanto, a gente entende que a matéria tem que ocupar um lugar no espaço, tem que durar um período de tempo e possuir massa. Tá. Além disso, a matéria é responsável, de certa maneira, né, pela sensação, pelos fenômenos, pelo elemento empírico, né, da realidade. Ou seja, a partir dos objetos materiais, a gente pode pensar essa noção de experiência. A gente tem experiência do mundo físico, a gente tem experiência dos objetos materiais. Ou seja, a matéria é fonte, né, da informação empírica. Beleza, então a matéria possui massa. Massa é a quantidade de matéria em um corpo, poderia ser definido dessa maneira, né? Toda matéria corresponde a esse elemento massa, uma quantidade de massa. E a extensão ou volume, a quantidade de espaço que esse corpo ocupa. Essas duas propriedades são, são muito característicos do pensamento sobre a matéria, do que é a matéria. Uma outra forma da gente entender a definição de matéria é entender também o que não é matéria. O que não seria matéria? Em geral, a gente vai considerar a energia como sendo um ente imaterial, a mente, o espírito, todas essas coisas como sendo entes imateriais. Tá. Em relação à informação, ao conceito de informação, como eu disse anteriormente, os objetos materiais são a fonte da informação empírica, de onde a gente consegue capturar as características corpóreas empíricas dos objetos. A cor, a forma, né, o tamanho, a, a textura. Tá. Então, a gente poderia dizer o seguinte: a matéria se reduz a essas informações. A matéria, o que é matéria? O que eu identifico como material na realidade? Aquilo que eu posso tocar, aquilo que eu posso ver, sentir, né, pelo tato e assim por diante. Tá, vamos considerar que essas coisas são informações empíricas. Então, eu poderia reduzir a matéria, os objetos materiais, a esses elementos informacionais, os dados ou propriedades físicas, né, possuídos por esses objetos. Propriedades físicas, propriedades químicas. Essas propriedades que podem ser percebidas e compreendidas por uma mente. A compreensão da matéria, de certa maneira, é relacional. A gente precisa de uma mente que capture essa matéria pelas sensações, pelos sentidos. Então, por outro lado, a gente também identifica e individualiza, né, os objetos de acordo com as suas diferenças relacionais. Eu comparo dois objetos, vejo então um certo contraste, né, na minha visão, na visão que eu tenho do objeto, e eu percebo
consigo definir um determinado objeto, né, material, por conta dessas características. Então, eu tenho características que diferenciam um objeto de outro no meu espectro visual. Se tivéssemos uma visão homogênea da realidade, a gente não conseguiria individualizar, né, individualizar os objetos. A gente não conseguiria identificar esses objetos e é como se todas as coisas estivessem misturadas umas às outras e não e de forma homogênea a gente não teria as especificidades, né, as características que diferenciam um objeto de outro. Tá, então a gente tem as características desses entes materiais e isso nos dá uma ideia de informação. Cada objeto, então, possui um composto informacional, né? E eles, diferentes objetos, possuem informações diferentes. Tá, a pergunta que vai aparecer aqui, que é importante, é: a informação ela é material ou não? É possível um sistema ou um espaço sem matéria que possui informação? É possível ter informação sem ter matéria? Pensando aí uma porção do espaço, né? que, e nessa porção de espaço não há matéria, não é qualquer ente material. Que informação eu tenho desse espaço a não ser essa? Né? A gente tem na descrição da pergunta, né, do problema, essa ideia de que não há matéria nesse sistema, não há matéria nessa porção do espaço. É possível ter, ainda assim, algum tipo de informação para além dessa informação negativa, né, da não existência de matéria. O que sobra? A outra parte da questão, mais ou menos dual, né, dessa aí, é: ah, é possível haver informação sem matéria? É a primeira. Né? A segunda seria assim: é possível a gente ter matéria e não ter informação? É possível que haja algum sistema, alguma porção do espaço que possua algum tipo de matéria, mas que não é possível obter informação desse ente material, qualquer informação desse ente material. Ou seja, a gente não pode ter a ideia do tamanho, né, dessa porção material, ou da cor, da forma e assim por diante. Esses problemas são interessantíssimos para o nosso objetivo aqui do curso, porque relaciona, de certa maneira, o conceito de matéria com o conceito de informação. A gente vai ver mais para frente que matéria e forma também são um tópico, né, da filosofia. Tá. A gente pode, de certa maneira, considerar que objetos materiais são percebidos e compreendidos como objetos informacionais, mas essas questões indicam um limite para essa consideração. O que seria matéria para além das informações? O que seria a informação para além da matéria? Resumo dessas duas questões. Essas mesmas questões poderiam ser colocadas também para a energia. Né? Será que qual o grau de dependência ou independência que existe entre energia e matéria? Vou dar um exemplo. Né? Algumas partículas da física subatômicas ou partículas de outra natureza não são consideradas matéria. Por exemplo, gluons e fótons não são considerados matéria. Mas essas partículas podem interferir na massa, na quantidade de energia do sistema, ou seja, elas podem interferir na matéria. Aí a gente teria aqui antecipando, né, uma resposta a um problema clássico da filosofia,
que está no âmbito da dualidade, né, matéria-forma, matéria-alma, que é essa ideia de causalidade. Como é que pode um ente imaterial causar, né, algum fenômeno ou causar alguma modificação nos entes materiais? Quase toda a matéria atômica, 99% aproximadamente, consiste de energia cinética de quarks ou de gluons, né? Ou seja, de coisas que são tá ali no limite, né, entre o material e o imaterial. Tá, se a gente voltar um pouco no tempo e pensar uma teoria anterior, as teorias, né, atômicas, por exemplo, anteriores a essa mais moderna, que eu estava citando aqui, vamos topar, né, com um tipo de teoria que diz o seguinte, que a matéria é formada por átomos, por partículas mínimas, indivisíveis, e que possuem certas propriedades que, dependendo da sua configuração, permite a existência de qualquer ente físico, qualquer tipo de propriedade física. Então a gente tem uma teoria particulada da matéria, que foi proposta originalmente por Leucipo, né, e Demócrito, que eram os atomistas, numa escola pré-socrática. Esses dois filósofos, né, tanto Leucipo como Demócrito, eram daquela vertente, né, eram filósofos pré-socráticos, e a gente classifica esses filósofos em geral como filósofos da physis, que em geral, né, os filósofos pré-socráticos estavam interessados na pesquisa da natureza. Um pouco posterior a esses filósofos, a gente tem a querela aí da forma e da matéria. Tá? Podemos citar Platão nesse sentido, inicialmente. Platão separa a forma e a matéria e atribui primazia da forma sobre a matéria. A existência da forma, o conhecimento das ideias, dos conceitos, é preferível ao conhecimento da matéria. Ou seja, existe uma primazia, uma hierarquia, né, metafísica, digamos assim, da forma, e a forma possui um lugar privilegiado no existente, no discurso sobre o existente. Já Aristóteles tem uma teoria diferente da Platão em relação a essa separação forma e objeto, né, e matéria. Para Aristóteles, a, os entes, né, possuiriam essas duas modalidades, tanto a matéria quanto a forma. Essas coisas estão misturadas nos entes, nos objetos que a gente se depara, que a gente consegue perceber no mundo. Essa teoria é denominada em geral como ilemorfismo. A gente encontra também a grafia ilomorfismo, né, para a teoria. Portanto, é uma teoria que é atribuída, que caracteriza, né, em vários textos da literatura, esse é o nome usado para caracterizar essa teoria do Aristóteles, de que a forma e a matéria estão unidas nos objetos. Portanto, se é assim, né, a gente tem consequências epistemológicas, do tipo basta, né, ou uma parte importante, né, do conhecimento seria o conhecimento empírico. Você consegue, de alguma maneira, conceber a forma a partir do empírico, porque essas coisas estão misturadas no objeto. Elas fazem parte do objeto. Tá. A gente encontra também a grafia ilomorfismo para a teoria. No dicionário de filosofia do Abaiano, né, eu vou ler aqui para vocês o verbete. O ilomorfismo é definido da seguinte maneira: é um termo moderno usado para indicar a doutrina do filósofo judeu Avicebron,
de 1020 a 1069. Em Fons Vitae, segundo essa doutrina, aliás, a Origem Liber de Causis, de inspiração neoplatônica, tudo que compõe-se de matéria e forma, donde se deduz que a substância espiritual, como por exemplo a alma, também não é forma pura, mas um composto de matéria e forma. Isso aqui é muito interessante. O Avicebron afirma que até mesmo a alma não pode ser considerada um ente imaterial, puramente imaterial. A alma possui algum tipo de composto material. Existe algo de material na alma. Então, é uma tese que converge para um tipo de materialismo. Né? Se o sujeito, o filósofo, considera que até mesmo a alma possui componente material, né, a gente percebe aí uma influência materialista no seu pensamento. A Avicebron, portanto, identificava a matéria com a substância, ou seja, com a primeira das categorias aristotélicas, que sustém as outras 9 categorias. Certo. Então, a gente tem aí um debate, né, sobre essa questão da relação entre matéria e alma, corpo e alma, né, matéria e forma. E um dos personagens principais desse debate é Descartes. Descartes, em Princípios de Filosofia, estabelece que matéria é substância extensa. Aí a gente tem uma citação do texto aqui do Descartes, e eu vou ler essa citação aqui, né? Abre aspas. E, certamente, é a partir de um atributo, não importa qual, que uma substância é conhecida. Mas é uma só, no entanto, a propriedade principal de cada substância, a qual atribui a natureza e a essência mesma, e a qual todas as outras coisas são referidas. A saber, a extensão e comprimento, largura e profundidade. Essas coisas constituem a natureza da substância corpórea, e o pensamento constitui a natureza da substância pensante. Pois tudo mais que pode ser atribuído ao corpo pressupõe a extensão, e é apenas um certo modo da coisa extensa. Assim como todas as coisas que encontramos na mente são apenas diversos modos de pensar. Assim, por exemplo, não se pode entender a figura a não ser numa coisa extensa, nem um movimento a não ser no espaço extenso, nem a imaginação ou o sentido ou a vontade a não ser na coisa pensante. Mas, ao contrário, pode-se entender a extensão sem a figura ou o movimento, e o pensamento sem a imaginação ou sentido, e assim por diante, como fica manifesto para quem quer que atente para isso. René Descartes, Princípios de Filosofia. Então, finalizando, né, essa nossa aula de hoje, convém notar que o Descartes, né, não inclui existência, duração, porque ambas por si só, né, não são percebidas pelo intelecto. A gente não pode perceber a existência pura, a duração pura, a não ser a inclusão dessas coisas nos objetos, né, nos entes, principalmente nos entes corpóreos, na resistência, né, essa dualidade entre resistência e res cogitans. Então, Descartes sugere que há 2 tipos de substância, uma material, outra imaterial, uma extensa e outra pensante, e caracteriza assim, né, a partir esses dois seres, né, esses 2 tipos de existência, a dualidade. Então, por hoje, por enquanto, né, nessa aula, eu acho que era isso que eu queria apresentar. Eu vou postar mais alguma outra aula. Eu vou preparar uma aula sobre forma também. Talvez eu fale alguma outra coisa sobre matéria, sobre o conceito de matéria. E eu vou postar outros vídeos em breve sobre esse assunto. Obrigado pela atenção. Até o próximo.